Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Eu não sei se aí para vocês agora vai ser bom dia ou boa tarde. Aqui para mim é boa tarde, né? Então a gente vai agora iniciar a nossa frente B do livro 2, né? Nós terminamos a nossa frente A e nós vamos agora para a nossa frente B. Esse primeiro capítulo da frente B, que é justamente esse aí que está aparecendo na tela para vocês agora, né? Inicia justamente a parte da ecologia, que trata das relações ecológicas entre os seres vivos e o ambiente e entre os seres vivos entre si. Então, esse primeiro capítulo ele é um capítulo bem introdutório, mas existe uma parte dele interessante, onde vocês vão precisar para responder algumas questões de vestibular. Dinâmica de população. Esse capítulo nada mais é do que justamente o estudo de uma população. Como assim? O estudo do que é a densidade populacional, do que é a taxa de crescimento absoluto, do que é a taxa de crescimento relativo. Eu acredito que vocês já viram uma grande parte desses conceitos em geografia, tá? Mas nós vamos agora relembrar eles rapidinho, trazendo eles aqui para biologia. Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar é o que é uma população. A população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de mesma espécie que ocupa uma mesma área, né? E vocês já viram, um grupo de indivíduos de mesma espécie que ocupa a mesma área, obrigatoriamente, eles vão ser competidores, né? Porque eles possuem o mesmo nicho ecológico, tá? Então, a dinâmica de população, ela estuda justamente essa questão do controle populacional, da densidade, da modificação que uma população adquire, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, imigração, emigração. Então, tudo isso relaciona-se de uma forma bem íntima com o meio ambiente, certo? E nós temos aí a adaptação populacional, né, na natureza. Então, por que é importante, né, nós estudarmos aí, né, a dinâmica de população? Justamente para monitorar as populações, para evitar extinção ou superpopulação. Isso aqui é muito importante, principalmente em ambientes onde o homem já interferiu, né? Então, por exemplo, um exemplo disso aqui seria o javali. O javali ele foi introduzido em alguns países, né? O Brasil é um deles, para, digamos assim, estimular a caça esportiva. Então, hoje, o IBAMA ele tem que monitorar essas populações de javali para evitar a extinção de outras e a superpopulação, né? Identificar a importância dos fatores ambientais que afetam uma população, isso é bastante importante. Compreender como a atividade humana interfere em uma população e avaliar justamente o estado de algumas populações, principalmente as populações que estão ameaçadas de extinção, tá? Assim como também controlar a população de pragas ou parasitas. Tudo bem? Então, essa é a importância. O que vem a ser a densidade populacional? Densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos, certo? De uma população pela área que eles ocupam. Isso vai te dar uma ideia do que vem a ser o que nós chamamos de densidade populacional, né? A partir daí nós sabemos se a população está em declínio ou se ela está em crescimento e assim por diante, certo? Porém, meninos, o meio ambiente por si só, ele estabelece uma determinada densidade populacional. Esse número ideal para o meio ambiente, ou seja, digamos que a densidade populacional de capivara é 10 indivíduos por metro quadrado, um exemplo, certo? Isso é estabelecido pelo meio ambiente. É o que nós chamamos de capacidade de carga. É o número ideal de indivíduos, certo? De uma população por uma determinada área. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Taxa de crescimento. Bom, isso aí o próprio nome é bem sugestivo. A taxa de crescimento nada mais é do que o crescimento populacional, né? Como é que nós sabemos o crescimento populacional? O número, né? Pegando o crescimento populacional geral, né? O número de nascimentos
menos o número de mortes, dividido pelo total de indivíduos. Tá? Porém, nós temos aqui a taxa de crescimento absoluto, que é quando você quer saber o tamanho do crescimento de uma população num determinado tempo. Então, você pega o número final de indivíduos, menos o número inicial, e divide pela quantidade de tempo que você estipulou. Você vai ter que uma taxa... eu tive uma taxa de crescimento absoluto de 10%, 15%, 20%. Ele dá um exemplozinho aqui da ameba, ó. Uma população tem 1.500 iniciais. No final, ela teria 4.500, certo? Então, você vai fazer a conta aí da taxa de crescimento absoluto, final menos inicial, pelo tempo, no caso aqui de 2 horas. Então, você vai ver que o crescimento absoluto foi de 1.500 indivíduos por hora, um exemplo. Tá bom? Taxa de crescimento relativo, certo? Já é uma taxa de crescimento onde você pega o número de indivíduos finais, menos o número de indivíduos iniciais, divide-se pelo início e divide-se pelo tempo de análise. Tá? Isso aqui já é muito mais complicado para que vocês analisem, porque geralmente no meio ambiente nós não analisamos esse crescimento relativo. Geralmente é o absoluto ou o crescimento total. Tudo bem? Bom, quais são os fatores que alteram a taxa de crescimento, o que alteram aí também, obviamente, a densidade populacional? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. São os quatro fatores que alteram o crescimento e a densidade de uma população. Tá? Se você quiser saber aí, né, a densidade populacional, você pode somar os nascimentos e a imigração, que é o que veio, menos as mortes e a emigração, que é o que saiu. Você também tem aí, né, o crescimento e a densidade populacional. Tudo bem? Bom, essa parte aqui é a parte que eu falei para vocês, que é a parte mais importante da aula, tá? Crescimento populacional. Toda população, ela tem um crescimento infinito, certo? Ela teria a capacidade de ter um crescimento infinito, que é justamente o potencial biótico, né? Uma curva, certo? Sempre em crescimento, tá? Mas, obviamente, uma população ela não cresce indefinidamente. Não tem como uma população aumentar indefinidamente. Por quê? Porque o nosso meio ambiente ele tem uma carga, lembra? Uma carga ideal. Então, quando essa carga ideal ela é ultrapassada, nós começamos a ter, né, barreiras que vão impedir o crescimento dessa população, certo? Que é justamente o que nós chamamos de resistência do meio. Então, uma população ela não consegue crescer de uma forma infinita, porque nós temos a resistência ambiental, que vai impor limites nesse crescimento. Caso contrário, o meio ambiente ele entraria em colapso. Tá? Então, existe o que nós chamamos de resistência do meio. O limite máximo para a densidade populacional é conhecido como carga biótica máxima do ambiente. É aquilo, né, que o meio ambiente ele suporta. Tá bom? O que ele suporta. Então, diante disso, uma população ela não cresce indefinidamente. Ela cresce, né, numa curva sigmoide, tá? Então, isso aqui, ó, numa curva sigmoide. Por quê? Nós tivemos um potencial biótico, beleza, essa população cresceu. Só que existe aqui a carga máxima do ambiente. É onde começa a ter a resistência ambiental. Eu vou tentar explicar para vocês uma situação do dia a dia. Digamos que eu tenho uma fazenda e a minha quantidade de pastos, a quantidade de pastagem que eu tenho, só é suficiente para, no máximo, 200 bois, né? Ou 200 vacas, ou 200 o que vocês quiserem. Né? Eu quis boi porque eu gosto de boi, boi é meu, né? Então eu falo boi. Se você quiser falar carneiro, cabra, sei lá, né? Só para descontrair mesmo a aula, porque a gente já está longe tanto tempo, estou com saudade, sabia? De, às vezes, ter essa relação com vocês. Mas tudo bem. Sei que vocês não vão rir das minhas brincadeiras, como nunca riem. Porque se fosse o Haroldo gaguejando aqui,
né? Se fosse o Haroldo gaguejando aqui na frente da aula, você estaria tudo rindo, né? E não vem dizer para mim que não é não, tá? Não vem dizer que aquela brincadeirinha do Haroldo, né? É B, mas se foder. Eu sei que vocês riem daquilo lá. Já as minhas brincadeiras são um pouco mais, digamos assim, intuitivamente, digamos, inteligente, vocês não viram, tá? Então, voltamos aqui. Imagina que na fazenda nós temos capacidade para 200 bois. Eu coloco aqueles 200 bois lá. Por um tempo, aquela população lá, ela vai se procriar, só que ela vai começar a aumentar muito, correto? Então, ela vai para 300 animais, ou seja, acima da carga máxima do ambiente. Então, quando essa carga máxima ela é ultrapassada, começa a competição por alimento. Então, os indivíduos vão ficando mais fracos, porque o alimento vai ficando mais diminuído. Esses indivíduos fracos, eles vão pegando parasitas e vão morrendo. Então, a curva vai descer abaixo do potencial. 180 animais. Ah, beleza, o meio ambiente se recuperou, né? Os indivíduos estão se alimentando bem, procriando, não está tendo competição, não está tendo parasitismo, não necessariamente mortal. Então, eles começam a se reproduzir. De 180, eles passam para 230. Novamente, o crescimento foi superior. Acontece tudo novamente. Então, baixa. E assim por diante. Por isso que é uma curva sigmoide. Então, o crescimento de uma população, ela é limitada pela resistência ambiental. Essa resistência ambiental, ela está aliada à capacidade máxima que o ambiente tem. Então, uma população, ela nunca vai crescer, né, indiscriminadamente. Ela sempre vai ter um crescimento, uma diminuição. Um crescimento, uma diminuição. E assim por diante. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Caso não entenderem, vocês sabem o procedimento. Fatores que regulam o crescimento da população. Como eu falei para vocês, competição, né? Quanto maior for a população, mais competição nós vamos ter, porque eles dividem o mesmo ambiente, certo? Eles dividem aí o mesmo ambiente. Esse tipo de análise foi feita aí, ó, pelo princípio de Gauss, né, o princípio da exclusão competitiva, segundo o qual duas ou mais espécies não podem coexistir utilizando o recurso do mesmo habitat, ou seja, uma superposição de nichos, como eu disse para vocês, certo? Se houver competição, ou entre mesma espécie, ou entre espécies diferentes, vai acontecer a diminuição de uma delas, a maior vai sobrepor sobre a outra, que é justamente o que ele colocou. Então, veja só, isso aqui é um crescimento de um paramécio aurélio isolado, o crescimento de paramécio caudato isolado, ou seja, somente eles, nos dois ambientes, eles iriam crescer. Mas quando você coloca eles, né, juntos, um cresce e o outro diminui. Meninos, sempre que aparecer esse tipo de gráfico aqui, ó, sempre que aparecer, isso vai ser competição. Se fosse parasitismo, não teria essas duas curvas contrárias. O parasitismo, nós teríamos aí uma pequena queda e o aumento de outra, mas não seria abrupto. Percebam que o paramécio caudato ele foi a zero. Então, isso aqui é competição. Esse gráfico sempre vai representar uma competição. Tudo bem? Beleza? Bom, densidade populacional. Como eu disse para vocês, né, a densidade populacional, ela também, digamos assim, limita o crescimento populacional. Deixa eu perguntar para vocês. Digamos que vocês tenham aí 200 onças pintadas por metro quadrado. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Competição. Quando uma população ela entra em estresse demográfico, o primeiro ponto que ela acontece é a parada na reprodução. Depois, diminui o alimento, vai causando uma mortalidade, certo? Fazendo com que a população diminua. Então, isso aí, querendo ou não, meninos, querendo ou não, isso aí não deixa de ser, certo? Um controle populacional. Fatores que limitam o crescimento de uma população. Ó, isso aqui seria mais ou menos o predatismo e o parasitismo. Isso aqui, tá?
Então, por exemplo, o predatismo, olha como é que é o gráfico, né? Quando a presa diminui, né, digamos, a presa, iniciamos aí, ó, lebre e lince, tá? O lince diminui, a lebre aumenta. O lince aumenta, a lebre diminui, e assim por diante. É uma curva que elas vão se encontrando. O parasitismo, certo? Não é diferente, ó. Parasita aumenta, hospedeiro diminui, hospedeiro aumenta e assim por diante. Então, tudo isso são fatores que controlam o crescimento populacional. Tudo bem? Beleza? 100%. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, ok?